Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis, o resumo do sexto e do sétimo dia de Roland Garros. A chuva atrapalhou bastante a situação, né? Ontem a gente não teve a grade completa e hoje a gente também teve problemas, né? Porque teve que enfiar os jogos que começaram ontem e não puderam serem terminados por causa da chuva, nem todas as quadras são cobertas. Eu imagino que 3 quadras são cobertas em Roland Garros, eu posso estar errado. A Suzanne Lenglen e a Philippe Chatrier, que são as duas principais, são. Eu não sei a Simone Mathieu, que é a terceira quadra, né? Essas são as quadras mais requintadas, né? Com grandes arquibancadas, né? Mas o resto do complexo não é. Então, assim, isso é um problema e tem chovido muito, né, em Roland Garros. Pelo menos a iluminação artificial, né? Há regras ali que não limitam tanto o tempo de jogo, embora eu acho que aí até o Wimbledon tem uma vantagem, né? Porque jogar depois das 11 horas é bem cruel com os jogadores e o Djokovic começou a partida dele depois das 11. Tem um vídeo do Djokovic no canal, vocês podem ver aí, falando mais intensamente dessa partida, porque ela merecia. Mas falando dos jogos que aconteceram ontem e hoje, já pedindo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, vamos ajudar o tênis a chegar ao máximo de pessoas possíveis. Primeiro, Matteo Arnaldi ganhando do Andrei Rublev, tem vídeo aqui no canal, mas, de novo, né, o Rublev muito mal em controlar as emoções dele, e me parece que esse é o tipo de coisa que nunca vai melhorar, né? Ele é assim, né? Acho difícil, né, lutar contra a própria natureza, é um paradoxo, como diria o Dutch van der Linde, né? É assim, um personagem do Red Dead Redemption, mas de qualquer maneira é aquele negócio, né? O Rublev, às vezes, o grande problema não é nem a cabeça, e sim que quando o jogo dele não entra em sintonia, ele não tem muita variação para sair dessa fórmula base, né? Então o Arnaldi conduziu bem a partida e por isso venceu 7-6, 6-2, 6-4. Yannick Sinner venceu o Pavel Kotov em um triplo 6-4. A partida até foi longa, né? Para um jogo de 3 sets e triplo 6-4, 2 horas e 25, né? Kotov até fez valer bastante o jogo, ganhou muitos pontos, né, em recepção, mas chega um ponto ali que fica difícil sustentar tamanha intensidade. Você até olha pelos pontos ganhos no jogo, 98 para o Sinner, 84 para o Kotov. Não é uma distância tão grande, mas a questão é que o Sinner jogou muito bem os pontos decisivos e não deu brechas ao Kotov. Para mim, o tenista da rodada, pelo nível de tênis apresentado, é o Stefanos Tsitsipas, né? Para mim, é uma das atuações mais douradas do torneio até agora, porque assim, ele limitou o Zhang a apenas 12 pontos de devolução e ganhou 33 pontos de devolução. Pra você ter ideia, o Zhang só ganhou 40 pontos sacando, né? 40 para 33 é uma proporção muito ruim, né? E assim, pra você ter ideia da disparidade desse jogo, 85 pontos para o Tsitsipas, 52 para o Zhang, né? Duas partidas 3 sets a 0, só que o Sinner teve 14 pontos a mais que o Kotov e o Tsitsipas teve 33 a mais do que o Zhang, né? Tipo, 83% dos pontos com o primeiro saque, 78 com o segundo, enquanto o Zhang teve 61 com o primeiro saque, 44 com o segundo, né? Não enfrentou um breakpoint na partida e aproveitou 5 de 6. Sim, se o Tsitsipas jogasse esse o tempo todo, ainda estaria no top 5, né? Porque tênis ele tem de sobra, né? Mas a gente sabe que a chance dele jogar mal na próxima rodada existe, né? Esse é o problema dessa geração dos anos 90 como um todo. Ela não, a parte do tempo ela não é confiável, né? E assim, a gente também teve o Moutet enfrentando o Hoffman, grande vitória para o tenista francês, o remanescente, né? O Monfils já foi eliminado, né? E assim, né, perdeu o primeiro set 6-3 para o Hoffman e depois virou 6-4, 6-4, 6-1. Boa vitória aí para o Cloretan Moutet. E o austríaco teve oportunidade, começou melhor o jogo, mas é que negócio, não soube lidar com a torcida rival e foi caindo de produção com o passar do jogo. Uma partida decepcionante do Hoffman depois do terceiro set, principalmente. E a gente teve o Alcaraz, né? Jogo duro também contra o Korda, né? Tipo, se a gente para pensar, o jogo dele foi mais longo que o do Sinner, né? E estatisticamente, né? Ele até tem uma disparidade de pontos maior, mas tem que jogar mais pontos, né? 119 contra 95 do Korda, né? É uma distância de, se não me engano, 24 pontos, né? Ainda é menor que a do Tsitsipas e olha que jogaram mais pontos, né? O Korda teve a chance de bagunçar o jogo mesmo no segundo set, né? Quando ele estava bem no tie break, chegou a ter mini break à frente, mas não aproveitou. De qualquer maneira, é um jogo que mostra um Alcaraz muito melhor do que a gente viu nas rodadas anteriores e batendo o forehand com muita confiança. E ele falou que sentia falta de bater o forehand na velocidade que ele conseguiu. Então, bacana aí a vitória do Carlos Alcaraz, né? A gente também teve Alex de Minaur contra Jan Lennart Struff. Que vitória do de Minaur, hein? Depois de perder o primeiro set 6-4, conseguiu depois 6-4, 6-3, 6-3. E olha que o Struff chegou a ter quebra à frente.
jogo duríssimo, inclusive até uma curiosidade, né? O de Minaur chegou a estar em certo ponto do jogo, mesmo ganhando 2-7, tá com menos pontos na partida que o Struff, mas ele depois conseguiu virar um pouco isso. O grande problema pro de Minaur na partida é uma estatística que ela acaba sendo um pouco curiosa, né? Tipo, ele perdeu, ele ganhou menos pontos devolvendo do que o Struff, né? Só que a questão é que, olha só pra você ter a loucura, né? O Struff ganhou 61 pontos no saque, mas ao mesmo tempo ele perdeu 41. O Deminaur 84 por 57. A proporção acabou sendo melhor. Jogou muito mais no saque dele, mas é aquele negócio, foi mais efetivo e aproveitou melhor as oportunidades, né? E é um dos motivos para um ser o 11 do mundo e no outro ser o 41, né? Então 3-1, 4-6, 6-4, 6-4, 6-3. O Aliassime não tomou conhecimento do Ben Shelton, 6-4, 6-2, 6-1, baita atuação do Aliassime. E assim, jogando um tênis muito bom, né? E assim, a gente falava também de disparidade, olha isso aqui, 92-62 em pontos, né? Inclusive, o Shelton, que é um bom sacador, ganhou 48 pontos no saque e perdeu 43, né? Pra mim, uma demonstração de força pro Aliassime. Melhor atuação dele do ano, a meu ver. Mas vamos ver agora a próxima rodada contra o Carlos Alcaraz, né? Um jogo dos mais duros dessa, né, rodada foi o Daniil Medvedev contra o Machak, jogo de 3 horas e 23, vitória do russo 7-6, 7-5, 1-6, 6-4. Né? O terceiro set do Medvedev foi ruim, mas no contexto geral uma boa partida, jogou contra um cara muito sólido, que vem no momento bom, e assim, olha a diferença de pontos, 144 para o Medvedev, 141 para o Machak, né? 3 pontinhos, né? Isso que é um jogo equilibrado. E o russo teve momentos bons de saque, né? Eu acho que isso é encorajador, mas vamos ver aí o que o Medvedev faz pro resto do torneio. Ainda acho que ele não acha aquele equilíbrio entre defesa e ataque. Quando ele consegue, ele já pôde fazer coisas como um triplo 6-4 no Djokovic em Grand Slam, isso no momento dourado do Sérvio, né? O Alexander Zverev riu na cara do perigo, mas teve que jogar 4 horas e 14 minutos contra o Talon Griekspoor, mas venceu, isso é o que importa, né? 6-3 no primeiro set para o Griekspoor, depois 6-4, 6-2 para o Zverev, depois 6-4 para o Griekspoor. O Griekspoor chegou a ter 4-1 em saque no kit set, 2 quebras à frente, foi quebrado em sequência, um 4-1 em saque virou saque no 4-5, né? Levou para o hiper tie break, mas não foi capaz de vencer o jogo lá. Então assim, Zverev continua vivo, mas uma atuação preocupante. O Hubert Hurkacz ganhou do Denis Shapovalov por 3-1, 6-3, 7-6, 4-6, 6-1. Mais uma vez o Hurkacz conseguindo jogar bem no saibro, indo para a segunda semana. Impressiona o nível que o polaco vem jogando. E assim, né, a gente vê até a diferença, né? Muita gente fala, o Hurkacz não é lá um super devolvedor, né? Tudo isso, mas olha isso aqui, 82 pontos ganhos com saque, só 29 sofridos, né? O Shapovalov ganhou 74 com saque, 51 sofridos, 30 pontos a mais para o Hurkacz, né? É um dos melhores sacadores, né? Mesmo que não tenha tido muitos aces, por exemplo, de 80 pontos com o primeiro saque que ele jogou, ele ganhou 63, só 17 não foi para a mão dele, e 19 de 31 com o segundo saque, né? Ele tem muito dinamismo, às vezes não ganha um ponto com um ace, mas ele constrói o saque para a primeira bola. Isso o Hurkacz faz muito bem. E o Shapovalov até tem um bom torneio, visto que vem sendo, assim, os últimos meses da carreira dele, né? A gente também teve o Roger Rune contra o Kovalik, que até jogou bem, né? Levou o jogo a 3 horas, né? Foi um jogo até mais equilibrado do que a gente imaginava, mas o Rune avança à próxima fase, 7-5, 6-1, 7-6. O Roger Rune que ainda defende uma boa quantidade de pontos nos próximos torneios, vamos ver o que ele consegue fazer, defende quartas de final, e o Wimbledon defende quartas de final e vai enfrentar o Tsitsipas. Então, assim, boa atuação do Rune, ainda tem aquelas oscilações que ele tem que lidar melhor, mas de qualquer maneira ele consegue essa vitória e está aí na oitavas de final. O Francisco Cerúndolo me impressionou, né? Até porque é um jogo que começou muito mal para ele, né? Com o Tommy Paul destruindo os jogos de saque, a gente viu ele conseguindo dar a volta por cima e conseguindo a vitória. Ainda há um detalhe, né? Que ele ganha 62 pontos com saque e perde 44, né? Ainda é uma proporção que não é lá das mais adequadas. Ele vai enfrentar um devolvedor de saque melhor que o Tommy Paul na próxima rodada. Aí vai enfrentar alguém melhor do que o Tommy Paul. E como é melhor, Novak Djokovic, nada contra o Tommy Paul, acho que faz boa temporada, mas assim, o Tommy Paul deixou a intensidade do jogo dele cair demais, né? No terceiro set, por exemplo, só ganhou 6 pontos de recepção e no quarto set 10, né? Ainda é alguma coisa, mas
caiu muito a produção dele, né? Tipo, no segundo set ele ainda estava mais dentro do jogo. No primeiro, por exemplo, né? Tipo, ele teve acho que mais pontos com recepção do que o Cerúndulo ganhou de saque, só para vocês terem ideia da situação. Mas a verdade é que o Cerúndulo também é um bom devolvedor e no fundo de quadra tem muito mais força e intensidade do que o Paul, e com isso ele se beneficiou. Até porque nisso, né, o Cerúndulo ele é menos vulnerável aos sacadores, né, no saibro do que numa quadra dura de grama, né? E é diferente o contexto. Aí a gente também teve o Taylor Fritz, ele jogou sem necessidade por mais tempo, ao meu ver, né? Tipo, tava. Olha, o Fritz até o 6-2, 4-0 era um jogo perfeito, 10 de 10. Eu não tinha o que falar de errado do Fritz no jogo, porque o Kokkinakis não conseguia jogar, tá dando até pena do Kokkinakis, né? Porque os golpes do Fritz, assim, triturando o Kokkinakis no fundo de quadra, né? E a gente via, assim, um cara completamente perdido no jogo. Porém, né, o jogo começou a mudar, porque, assim, o Fritz, ele tem um problema quando o jogo vai passando, ele perde energia no forehand, a bola começa a dar menos, e ele tem que ir para um lado do jogo que, a meu ver, ainda não domina bem, e é o que impede ele de dar um salto maior, que é os golpes em movimento, né? Isso é até um reflexo de uma devolução que não funciona tão bem. Quando a devolução vai mais próxima dele, né, ele consegue ajustar o corpo, ele quase sempre encaixa uma devolução maravilhosa, né? Mas não é tanto o caso, né? Quando você tem que se movimentar. E assim, ele batendo em movimento, não estou dizendo que é ruim, né? Se não fosse horrível e tudo isso, ele não estaria lá, top 20, brigando para ser um dos top 10 da atualidade, né? Mas, de qualquer maneira, ele teve que jogar mais 2 sets, 7-6, 7-5 para o Kokkinakis no terceiro e no quarto. O primeiro foi 6-3, 6-2 para o Fritz. E no quinto set 6-3, aí ele conseguiu um grande game para quebrar o Kokkinakis e sacou super bem para evitar qualquer ameaça do australiano, né? Mas jogou longo o Fritz, né? Um jogo que parecia ser resolvido em menos ali de 3 horas, 2 horas até, né? Tipo, tava muito rápido, né? Acabou se transformando em um jogo que, se não me engano, teve mais de 3 horas. A gente também teve o Dimitrov contra os Zizubeks, o ótimo tenista que veio do qualificatório, deu trabalho ao Dimitrov, o jogo foi longo, mas o búlgaro conseguiu a boa vitória aí, 6-3, 7-6, 4-6, 6-4. O jogo foi muito duro depois do segundo set, mas o búlgaro conseguiu dar um jeito de vencer. O Casper também venceu 6-4 no primeiro set, depois levou um 6-1. O segundo set do Casper foi horrível. Assim, para não falar outras palavras, eu achei até horripilante o segundo set. Inclusive, ele leva um pneu moral. Ele ganha o primeiro game e depois perde 6 games em sequência. Mas ele consegue se recuperar depois e consegue vencer o Etcheverry, né? 6-4, 1-6, 6-2, 6-2. Etcheverry deve perder algumas posições no ranking porque defendia as quartas de final. Mas, de qualquer maneira, foi um jogo assim que mostra um Ruud que tem tido oscilações também. E o Novak Djokovic sofreu, não foi o jogo que ele gostaria de ter, mas é isso, né? Vitória contra o Musetti, 7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0. Falei desse jogo agora há pouco no vídeo anterior, né? Tipo, eu vou deixar mais para lá, mas jogo duro pro Djokovic, né? Não foi o melhor jogo dele durante um bom momento da partida, mas ele melhorou muito a partir do quarto set, e a partir do momento que ele tomou o controle da partida, o Musetti não conseguiu mais jogar, né? Impressionante. E assim, né, legal ver o Djokovic lutando por essas vitórias, né? Não é que ele precise provar mais algo a alguém, né? Ele já ganhou esse torneio 3 vezes, ele já ganhou 24 Grand Slams, 40 Masters 1000, 7 ATP Finals, é o currículo mais grandioso e glorioso da história do tênis, né? Então não é como se ele precisasse provar algo a alguém, mas tá aí, continua jogando um tênis maravilhoso e é bacana ver toda essa entrega e todo esse espírito de luta. Amanhã, 4 partidas. Espero cobrir a maioria delas em um tempo mais real. Pode ser que não saia tanto assim no momento, né, na conta do chá, mas os jogos de amanhã, eu presumo que a maioria seja na... Acho que tudo já deve ser mesmo na Philippe Chatrier, na Suzana Englan. Com isso, a chuva atrapalha menos, né? Aí as quadras, as duplas vai para as quadras secundárias mesmo, tá? Porque é lá que jogam. Então, Arnaldo e Tsitsipas é o primeiro jogo que abre o dia. Alger Aliassime e Alcaraz, o segundo jogo. Urkats e Dimitrov, os dois jogaram hoje e vão jogar amanhã. Coremute e o Yannick Sinner encerram ali na sessão noturna, né? E esses aí já são jogos de oitavas de final. E assim, depois disso, né, vai lembrar que ainda não tem horários definidos, mas só já citando os outros jogos de quartas, de oitavas, né? Djokovic e Cerúndolo, Fritz e Casper Ruud, Alexander Zverev e Roger Rune, Alex de Minaur e Daniil Medvedev. Lembrando que o vencedor de Fritz e Ruud enfrenta o vencedor de Djokovic e Cerúndolo. O vencedor de Zverev e Rune enfrenta o vencedor de Minaur e Medvedev. E, ó, Minaur e Medvedev, haja corrida. Essa é a partida que dá pra chamar. Corre, Forrest, corre, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.